Lucas capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino o presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com a sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Bom, aqui é algo interessante, que se fala muito em que Jesus nasceu em uma estrebaria, numa manjedoura. Bom, numa manjedoura sim, numa estrebaria não, mas nós vamos ver isso lá para frente. Uma coisa interessante é que todo mundo comemora o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, né? Mas se nós formos olhar, dezembro é o mês quisleu em Israel. Então não tem como ser o dia 25 de dezembro. Já falamos um pouco sobre isso lá no Antigo Testamento, lá nos primeiros livros, né? Você pode dar uma analisada lá, mas é algo simples de se entender. Se no mês de dezembro, lá é o mês de Quisleu, lá tem muita chuva, lá é um mês de inverno para nós aqui no Brasil, aqui no sul, nós estamos no verão, né? No Brasil é verão em dezembro, mas lá em Israel não é. É inverno, a chuva, a neve, muito frio. Então, pastores, como a Bíblia diz que eles estavam lá e foram visitar a criança, eles não estariam lá levando as ovelhas para pastar num lugar onde não havia pastagem, onde havia somente neve. Então, aí já está a primeira evidência de que realmente não era o mês de dezembro, né? Nós temos mais algumas outras coisas e eu quero mostrar aqui para você, né, através de um vídeo. Eu quero que você acompanhe aí esse vídeo. Cada mês 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui na sétima quinzena, que dá o mês de Tamuz, que equivale ao nosso mês de julho, é o turno de Abias. Ali foi quando Isabel ficou grávida, quando ela concebeu, quando ela ficou grávida, não quando ela deu à luz. Agora eu vou contar então 9 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. João Batista nasceu aqui então no mês de abril. O próprio Evangelho de Lucas fala que Maria recebeu a visita do anjo no 6º mês de gestação de Isabel. Bom, se João Batista nasceu aqui no mês de abril, é só contar 3 meses para trás, tá certo? Que vai dar o 6º mês de Isabel. Então aqui Maria concebe Jesus, que dá no mês de janeiro, fevereiro. Quanto 9 meses de gestação, Jesus automaticamente vai nascer no mês de outubro, aproximadamente. Que coisa. Tá certo? É só deixar a Bíblia falar. Desculpe o erro que eu cometi no início aqui, mas eu espero que tenha ficado didático para você em casa poder ver aqui. É só deixar a Bíblia falar. Então, embora eu não saiba o dia que Jesus nasceu, eu sei que ele nasceu aproximadamente na primeira ou segunda quinzena ali do mês de outubro, só correlacionar o texto dele com o João Batista e o que a Bíblia fala. Só deixar... Muito interessante, né? Essa colocação aí. Você vai ter a descrição do vídeo, onde foi tirado, se você quiser ver inteiro, né? Você tem aí abaixo o link deixado. Mas é muito interessante essa conta, é uma conta muito simples, né? E agora vamos para o segundo passo. Jesus nasceu numa estrebaria? Então, fica a pergunta. Jesus nasceu numa manjedoura? Sim, como eu já falei. Mas e numa estrebaria? Não. Bom, as casas judaicas, elas tinham um cômodo só. As pessoas passavam a maior parte no telhado porque era mais fresquinho. E havia então nas casas um quarto adicional chamado hospedaria. Quando a Bíblia fala que a hospedaria estava cheia, não era um hotel, coisa assim. Provavelmente Jesus, né, ali com Maria, na verdade estava grávida de Jesus, provavelmente era um dos parentes, né? E embaixo, nas casas, ficavam então os animais, ou seja, a humilhação ainda era muito maior. Por quê? Porque além de ser dispensado, né, além de não ser aceito nos hotéis da cidade,
também na própria hospedaria, em sua casa, casa dos seus parentes, na verdade, eles também não foram aceitos. Isso é uma humilhação ainda maior, né? Você não ser aceito nos hotéis, nas hospedarias porque não tinha lugar é uma coisa. Agora, você receber esse nível de humilhação dos seus próprios parentes é mais difícil ainda, porque ninguém colocava visitas para dormir lá embaixo com os animais. Apesar que era dentro de casa, não era uma estrebaria, mas ninguém dava esse local para as visitas dormirem. Vamos ver aqui para você entender melhor. Quando você entra, então, na casa judaica do tempo de Jesus, a primeira coisa que você vê é um pequeno pátio, e nesse pátio havia, de um lado, a cozinha, isso mesmo, a cozinha era do lado de fora, e do outro, alguns animais. Então, suponha que aqui havia panelas, a comida era feita desse lado, e aqui os pequenos animais da família, que poderiam ser um jumento, o automóvel daquela época, e talvez umas 2 ou 3 ovelhas, que abasteceriam a família de leite. Você e alguns amigos recebem a notícia de que o grande rei dos reis nasceu e está na rodoviária de São Paulo, sem nenhum lugar para ir. Você vai até a rodoviária saudá-lo como o rei dos reis e simplesmente dá uns 3 ou 4 presentes e vai embora e deixa a família lá na rodoviária sem condições apropriadas? Penso que não seria esta a atitude mais correta. Você levaria o menino para sua casa, certo? Por que os magos não fizeram isso? Por que os próprios pastores não levaram Jesus para sua própria casa? Maria era parenta de Isabel e fora ficar uns dias com ela ali perto de Jerusalém. E mais, por que Isabel, que morava apenas 6 quilômetros de Belém, não mandou buscar Maria, sua prima, para a própria casa dela? A resposta talvez esteja naquele quarto ali. A maioria das casas do tempo de Jesus tinham só um pavimento, só um andar. Mas algumas tinham um segundo piso, era esse aqui. E nesse segundo piso havia uma escada interna e um quarto de hóspedes. Esse quarto era geralmente chamado de o quartinho do profeta, uma alusão ao caso do profeta Eliseu, que recebeu de um casal um quarto para ele ficar hospedado todas as vezes que fosse para aqueles lados. Esse quarto era chamado em grego de katalimati, que quer dizer hospedaria. Essa hospedaria, portanto, é diferente daquela mencionada na parábola do bom samaritano. Trata-se de um quarto de hóspedes numa casa de família. Provavelmente esse era o cômodo que Lucas estava se referindo ao dizer não havia lugar para eles na hospedaria. Logo, Jesus teve de nascer ali embaixo, junto aos animais da família. Essas caixas de pedra eram a manjedoura da época ou o local onde comiam os animais. Portanto, aqui fora da casa, você se lembra, onde havia a cisterna, tinha também esse lugar que era a manjedoura dos animais. Foi num lugar como esse que Maria improvisou um bercinho para o menino Jesus. Eu sei que esse quadro acentua ainda mais a cena do descaso. Jesus não foi rejeitado por estranhos, donos de estalagem, mas por parentes. Uma rejeição, na verdade, subliminar. Não era conveniente Maria ficar lá no quarto de hóspedes. Era melhor, talvez, para a reputação da família, que José, sua esposa e o bebê ficassem junto dos animais. Se ao menos eles soubessem que quem estava ali era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas talvez essa não seja a principal reflexão. E se perguntar que lugar nós estamos dando para Jesus hoje em nossa vida. Bom, essa é uma pergunta bem interessante, né? Que lugar eu e você temos dado para Jesus hoje em nossa vida? Mas vamos continuar então, né, a leitura bíblica, mas deixando aí essa pergunta para a nossa reflexão, né? Que você possa refletir isso, né, através também desse ensino. Mas vamos continuar. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo do Senhor lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Esses panos, na verdade, eram bandagens firmemente enroladas em volta de um recém-nascido.
Os bebês eles pareciam mais múmias em que não se via nem braços nem pernas. Até mesmo a cabeça era envolvida, deixando somente os olhos à vista, né, e o narizinho para fora. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Bom, na verdade, esta é a versão original, né? No original está paz na terra e boa vontade para com os homens. Eu sei que a maioria das Bíblias não está assim. Está paz na terra aos homens de boa vontade. Esta é uma tradução errada, né? A tradução certa é paz na terra e boa vontade para com os homens. Por quê? A boa vontade vinda de Deus para os homens e não a boa vontade dos homens, né? Porque a boa vontade, ela vem de Deus. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita, e todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo, Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Bom, nessa idade, né, o menino ele já se torna um filho da lei. José cumpriu a lei, pagando o necessário, dando então o direito a José de ser considerado pai de Jesus. Então, os meninos, né, nesta idade eram levados, né, para uma espécie de teste. Eles faziam ali um teste onde os meninos eles teriam que saber de cor e salteado todo o Pentateuco. E isso mesmo, né, para nós parar para analisar, irmãos, como nós somos, né, ingratos a Deus. Achamos que sabemos alguma coisa, que fizemos alguma coisa para Deus, mas quem de nós ou dos nossos filhos que consegue hoje fazer isso, né? Mas já um menino,
Em Israel, ele até os 12 anos, ele decora todo o Pentateuco, versículo por versículo, capítulo por versículo. E esse teste não é avisado, tipo, tal livro eu vou perguntar. Não, eles chegam lá, é referente aos 5 livros do Pentateuco. E lá eles fazem perguntas, né, sem avisar antes, e o menino tem que acertar qual é o que está escrito em tal capítulo, em tal versículo. Correndo o risco assim de ser uma vergonha, uma humilhação para a sua família se ele errar uma pergunta, ou então um símbolo de honra para a sua família, caso ele acerte as perguntas. Grande responsabilidade, não é mesmo? Muito interessante isso. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Bom, queremos encerrar este capítulo então, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus. A gente vê, né, pregadores pregando isso, que ele nasceu numa pregadora, numa manjedoura, é tudo com oura. Que é isso, Senhor amado? Jesus querido, é para erro, só pode mesmo. Blá, blá, blá. Então, como todos já sabem, corte essa parte, Lana. Esse aqui é um livro de... agora veio coisa, não é? Veio propaganda, essa porcaria. Sendo ali visto se eles realmente serviriam como o cachorro, que aparecer aqui também, pelo amor de Deus. Vai dar esse é o cachorro do vizinho querendo aparecer e só para ir para os cortes. Então, corte essa parte, Lana.